exatamente isso. Você vai ler 6 vezes durante a semana, por exemplo, o capítulo de 1 Samuel 20, que é o capítulo que a gente vai estudar semana que vem. Quando você chegar aqui, isso vai estar tão entranhado em você, que aquilo que vai ser transmitido aqui vai ser de uma forma muito mais natural, muito mais fácil, né, do que se você desconhece o que está sendo dito ali. Então, fica essa sugestão. Dizem que o bom pregador, os puritanos falavam isso, que o bom pregador é aquele que lê pelo menos 50 vezes o texto bíblico que ele vai pregar. Já pensou? Precisa ler essa quantidade toda, o mesmo capítulo, o mesmo texto. E aí então ele vai começar a se preparar para pregar. 1 Samuel 19, o que nos conta esse capítulo? Se você lembra, semana passada, ao mencionar o capítulo 18, ao estudarmos o capítulo 18, nós vimos que em 3 ocasiões diferentes, Saul tenta destruir a vida de Davi. Em 3 oportunidades distintas, o rei tenta acabar com a vida daquele jovem que crescia em notoriedade, que crescia diante dos olhos do povo. E Saul foi frustrado nas 3 tentativas, mas ele não desiste. E o capítulo 19 nos mostra Saul 4 vezes tentando destruir Davi, de forma que alguém lembra que Davi teve 7 vidas, falando das 7 vidas de Davi. Aqui nós vemos que Saul continua tentando acabar com a vida desse jovem. Primeiro, se você olhar aí, no verso 2, ele manda que Jonatas, seu filho, e os seus servos venham a destruir Davi. Depois, lá no verso 10, ele mesmo lança, arremessa, atira uma lança contra Davi. Depois, do verso 11 ao verso 15, ele diz aos seus homens para prender Davi, que estava lá na casa dele, e o levar ao palácio para ser executado. E aí Davi consegue fugir, e Saul fica sabendo que ele vai para perto de Samuel, numa cidade chamada Ramá, que era onde ficava ali a escola de profetas. E Saul envia 2 vezes 2 companhias, 2 grupos de soldados para destruir a vida de Davi, para prendê-lo e levá-lo até o palácio para ele ser executado. Não dá certo. E aí os versos 22, 23 e 24, eles dizem que o próprio Saul, ele vai até Ramá com a intenção de prender Davi. Então o capítulo 19, ele se preocupa em mostrar como que Saul está em busca da destruição da vida de Davi. E ao mesmo tempo que revela isso, o capítulo também mostra como que Deus vai, na sua providência, impedindo os planos de Saul de serem executados. Primeiro, Deus levanta Jonatas, verso 4 e 5, está aí, intercedendo por Davi junto a Saul. Olha aí, então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Então Deus ajuda Davi através da intercessão de Jonatas. Num outro momento, Deus dá a Davi, ou Deus usa a agilidade de Davi para se desviar da lança de Saul. O verso 10 diz que Saul tenta encravar a Davi na parede, porém ele se desvia do golpe. Davi é ágil. Numa outra oportunidade, do verso 12 ao 17, Deus usa a astúcia da esposa de Davi, uma mulher chamada Mical, para ajudar Davi a fugir.
E depois, do verso 20 ao 24, existe aí a intervenção sobrenatural do Espírito de Deus sobre aqueles homens que tentam destruir a vida de Davi. Então esse é basicamente o enredo do capítulo 19. As tentativas de Saul em destruir Davi e como que Deus, na sua providência, no seu cuidado, vai usando situações, contextos, pessoas para preservar, ajudar, auxiliar Davi diante das armadilhas de Saul. Davi, daqui para frente, a narrativa vai mostrar que ele conquistaria, venceria os inimigos de Israel. Aquele reino que estaria ameaçado pelos inimigos ali ao redor, ele seria consolidado. Existiria, ao término do governo de Davi, paz nas fronteiras de Israel. Não existiam ameaças a Israel. Esse é o trono, esse é o reino que Salomão herda de Davi. Além disso, Davi ajuntaria grande parte da riqueza que seria usada na construção do templo. Davi escreveria, ao longo dos anos, muitos salmos, que não só serviriam de louvor a Deus, mas serviriam, como até hoje, de bênção para o povo de Deus ao longo da história, que vai sendo orientado, que se vê nas palavras de Davi nesses salmos. Davi, ele iria criar vários instrumentos musicais. Davi criava instrumentos. Não só era um grande músico, como ele criava instrumentos musicais que iriam auxiliar o povo de Deus no louvor ao Senhor. Davi faria uma aliança com Deus que manteria uma luz resplandecente em Jerusalém ao longo dos dias, anos, décadas, séculos sombrios de decadência moral em Jerusalém. E dessa aliança sairia Jesus Cristo, o Messias, o Deus encarnado. Certamente que Satanás, ele não é onisciente, ele não saberia que todas essas coisas estavam por acontecer, mas ele percebeu que através do filho de Jessé, Deus traria inúmeras bênçãos sobre o seu povo. Então não é de admirar que Satanás tentasse destruir aquilo de bom que estava começando. Quando você olha para a história da igreja, para a história da própria Bíblia, você vê que Satanás tenta destruir as coisas boas logo no começo. Quando ele percebe que algo grandioso está para surgir através daquela pessoa, através daquele ministério, ele joga toda a sua força para destruir aquilo dali. Não é de admirar que ele tentasse destruir a vida de Davi. O texto diz que a mente e o coração de Saul estavam de tal maneira tomados por um ódio em relação a Davi, que agora ele passa a ele admite abertamente para as pessoas que estão próximas a ele, para os seus servos, para o seu filho, que ele quer matar o genro. Saul passa daquele nível, daquele estágio de ficar conspirando nos bastidores. Se você lembra lá no capítulo 18, ele fica maquinando assim: vou colocar Davi numa frente de batalha para ver se os filisteus o destroem. Ele está maquinando. Vou dar a Davi a minha filha para que ela sirva a ele de laço. Ele fica maquinando. Aqui não. Aqui já é um nível maior. Aqui ele já vira para o seu filho, já vira para os servos e diz assim: eu quero matar Davi e acabou. E vocês vão me ajudar nisso.
Ele passa do estágio de conspirar, e ele verbaliza, e ele fala. E quando ele fala, o filho que está ali, ao ouvir a proposta do pai, Jonatas tem duas atitudes. A primeira delas é avisar a Davi imediatamente das intenções homicidas de seu pai. Olha o que diz aí o verso 2. Final do verso 1, Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este. Ele imediatamente vai lá e conta a Davi: olha, meu pai quer destruir a sua vida. E aqui mais uma vez ele revela aquela amizade que foi descrita nos capítulos anteriores, uma amizade que vai durar até o fim da sua vida. Quando Jonatas vira para Davi e conta que o pai dele quer destruir a Davi, o próprio Jonatas corre risco. Mas aqui ele se preocupa mais com Davi do que com ele mesmo. E depois de falar para Davi, a segunda atitude de Jonatas ao saber das intenções de Saul é argumentar com o próprio pai, tentando dissuadi-lo. É o que diz aí o verso 4 e o verso 5. Jonatas vira para o pai e diz: o senhor não tem motivo nenhum para destruir o Davi. Pelo contrário, ele tem servido ao Senhor. Ele tem ajudado o povo de Deus. E ao que parece, durante um período, Saul ouve a argumentação de Jonatas e ele manda trazer o Davi de volta. Olha o que diz o verso 7. Jonatas chamou a Davi, contou-lhe todas essas palavras e o levou a Saul. E esteve Davi perante ele como antes. Normalizou a situação. O pai ouviu o conselho do filho, esqueceu. Só que isso não durou muito tempo. Foi só o tempo de Davi ir para uma batalha, receber louvores, ser bem-sucedido, que a inveja do Saul brota novamente. E aí, mais uma vez, porque olha só o que diz o verso 8: tornou a haver guerra. E quando Davi pelejou contra os filisteus e o feriu com grande derrota e fugiram diante dele, Davi tendo vitórias. Novamente Saul se enche de inveja e ele tenta destruir Davi. E nesse momento, Davi percebe que ele precisa fugir de forma definitiva da presença de Saul. E daqui para frente, 10 anos aproximadamente, Davi vai ficar num exílio, habitando no deserto, habitando em cavernas, fugindo para não ser morto, em algumas cidades, escondido. E ao longo desse tempo, ao longo de 10 anos, Deus vai repetidamente frustrando os planos de Saul. E Deus usa a hostilidade do rei para ir amadurecendo Davi, para ir transformando o caráter, lapidando o caráter de Davi. Aqui nós aprendemos aquilo que temos estudado à noite, como que Deus usa as provações, as dores, as perseguições e os sofrimentos para lapidar o nosso caráter. Davi vai sofrer muito ao longo desses 10 anos. Como nós vamos ver, Davi vai perder uma série de coisas. Ele vai perder a esposa, ele vai perder os amigos, ele vai perder a segurança, ele vai perder tudo aquilo no qual ele podia se apoiar. E ele só vai ter um apoio, que é o Senhor. E ao longo desse tempo, Deus vai trabalhando e transformando Davi num homem de coragem, num homem de fé. E quando ele sobe no trono, ele já é um rei preparado, porque Deus o trabalhou ao longo desse tempo. Enquanto Saul está protegendo o seu trono, Davi está sendo preparado para assumir o trono de Saul. Mas antes de fugir, quando Saul joga a lança nele, ele se esquiva e ele percebe que não pode mais ficar ali. Antes de sair, antes de fugir,
Diz o verso 12 e 13 que Davi passa em casa. Talvez para se despedir da esposa ou por algum motivo. E Saul fica sabendo que Davi estava em casa. E manda os seus soldados irem até lá, prendê-lo e levá-lo de volta para o palácio. A filha de Saul, ela percebe aquilo ali e ela organiza a fuga do marido. E diz o texto que ela leva Davi a fugir descendo por uma janela. E depois ela coloca um ídolo na cama, fingindo que Davi está acamado e doente. Ela coloca um ídolo familiar, uma imagem que era muito grande, e coloca ali na cama, coloca pelos ali por cima da cabeça daquele ídolo para disfarçar. Talvez você esteja pensando, o que estava fazendo essa imagem na casa de Davi? É difícil a gente imaginar, entender como que esse ídolo estava ali. Por quê? Pode ser que Mical divergisse quanto à fidelidade ao Senhor em relação a Davi. Porque, se você se lembra, essa foi a intenção de Saul quando ofereceu Mical a Davi em casamento. Se você olhar aí no capítulo 18, olha aí, verso 21. Disse Saul: eu lhe darei, falando de Mical, para que ela lhe sirva de laço. Então pode ser que Saul já soubesse do coração dividido da sua filha, e ofereceu a Davi para atrapalhá-lo, para corromper os seus valores. A gente não sabe ao certo. O Salmo 59, ele é resultado dessa experiência de fuga de Davi aqui em 1 Samuel 19. Quando Davi está fugindo, quando Davi passa, na verdade, entende-se que quando ele consegue fugir, ele escreve esse salmo. E ele relata o que ele vivenciou aquela noite. E lá no salmo ele diz que durante aquela noite os soldados de Saul corriam por toda parte ao redor da casa, observando e esperando que Davi saísse de algum lugar. Davi os compara a cães rosnando, vagando pelas ruas da cidade querendo devorá-lo. E aí ele diz que mesmo diante de grande perigo, diante daquela grande ameaça, ele diz assim, verso 16 do Salmo 59, mas eu cantarei louvores à tua força, de manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, seguro abrigo nos tempos difíceis. Que nós cantamos hoje aqui. Seguro abrigo és meu Deus, na mais feroz tormenta. É o que Davi está dizendo. Eu me refugio no Senhor. Foi o que Lutero disse. Nos tempos difíceis, ele disse: castelo forte é o nosso Deus. Na hora da provação, é no Senhor em quem nós nos refugiamos. Davi mostra aqui onde está a fé dele, onde a fé desse homem está firmada. E conquanto ela estivesse firmada no Senhor, isso não significa que ele rejeitasse qualquer plano humano para escapar, porque Deus usa sim meios humanos para alcançar os seus objetivos. Então Davi, ele faz aquilo que Mical lhe propõe e desce por uma janela para escapar. Olha o que diz aí o verso 12: então Mical desceu Davi por uma janela e ele se foi, fugiu
e escapou. Quando ele foge, Davi procura por Samuel. Diz aí o verso 18: Davi fugiu e veio a Samuel. Como normalmente acontece com o povo de Deus, o ódio do mundo leva os filhos de Deus para os braços do Senhor. É o que está acontecendo aqui. O comentarista bíblico disse assim: na companhia de Samuel, ele encontraria amizade adequada. E da sabedoria madura de Samuel e de sua dedicação à lei de Deus, aprenderia muita coisa que seria útil mais tarde na sua vida. Coisa boa, coisa muito boa, é quando em tempos de provação, de dor, de sofrimento, de insegurança, a gente pode chegar na casa de alguém que a gente sabe que é servo de Deus, e ali ouvir bons conselhos, e ali ter a oportunidade de orar. Isso é algo extraordinário. Quando no meio da provação nós encontramos homens como Samuel, que podem nos ouvir e que podem nos direcionar, nos aconselhar. Saul descobre que Davi vai para Ramá, verso 19, e manda os soldados até ele. E faz isso 2 vezes. E nas 2 vezes que os soldados chegam em Ramá, eles deixam de ser soldados e passam a ser adoradores. Porque diz o texto que quando eles chegam lá, o Espírito de Deus toma posse daqueles homens e eles começam a profetizar. O texto não deixa muito claro o que significa profetizar aqui, o que aconteceu com os homens de Saul. Se você olhar aí no verso 20, 21 e 23, aparece a palavra profetizar. E, ao que tudo indica, ela descreve um transe, assim como que se eles tivessem perdido a autonomia. Mas o certo é que aqueles homens só fizeram e só falaram aquilo que Deus permitiu. Lembra lá a história de Balaão, Números 24. Um rei contrata esse profeta para proferir maldições, para profetizar maldições contra o povo de Deus. Mas da boca de Balaão só sai bênção, só sai coisas boas, só sai aquilo que Deus permitiu. Saul manda aqueles homens até Ramá para capturar e levar Davi. O Espírito Santo vem sobre eles e só fazem aquilo que Deus permite. O ponto principal aqui é que Davi, depois de ter sido salvo por Jonatas, depois de ter sido salvo por Mical, depois de ter se desviado da lança, ele é salvo pela intervenção direta do Espírito Santo de Deus. E quando Saul sabe o que aconteceu com os seus homens, ele diz: eu mesmo vou lá, se vocês não resolvem, quem vai resolver sou eu. E quando ele chega lá, a mesma coisa que tinha acontecido com os soldados acontece a ele. A ponto, olha aí, das pessoas perguntarem: está Saul também entre os profetas? Porque ele também começou a profetizar. E assim se encerra o capítulo, e é daqui que eu quero tirar 2 lições importantes para as nossas vidas, dessa expressão com a qual a pessoa que escreve o texto bíblico encerra o capítulo 19. Está também Saul entre os profetas? Nós sabemos que o Espírito de Deus já tinha deixado Saul há um bom tempo.
Na verdade, como vamos ver daqui a pouco, Deus estava fazendo resistência a Saul. Mas nesse momento aqui, o Espírito Santo de Deus, de alguma forma, impede Saul de fazer o que ele precisava fazer, o que ele desejava fazer. E ele começa a profetizar. E isso aqui nos lembra de uma verdade triste, lamentável. Essa experiência de Saul, que se repete em alguns momentos das Escrituras com outras pessoas, e ao longo da história com um monte de gente, nos lembra que é plenamente possível alguém ter uma experiência religiosa e não ser convertido. Tem uma experiência religiosa, mas nunca houve conversão. Isso acontece muito mais do que a gente imagina. Manifestações religiosas não significam que uma pessoa seja convertida. Pode tocar, pode cantar, pode orar, pode dizimar, pode frequentar a igreja assiduamente, pontualmente, e nunca foi renovado, transformado. Religiosidade não significa conversão. Eu digo a você que é pai e que é mãe, você vê o seu filho todos os dias buscando a Deus em oração. Você já entrou no quarto do seu filho, ele estava lá orando. Da sua filha, ela está lá lendo a Bíblia, por desejo dela. Membresia de igreja, religiosidade não é sinal de conversão. Será que os seus filhos amam a Jesus Cristo mais do que a você, mais do que a namorada, mais do que... Você enxerga o fruto do Espírito? Religiosidade não é conversão. Judas, a Bíblia diz que Judas pregou sermões. Judas realizou milagres. Judas estava no grupo dos apóstolos que fez todas essas coisas. Em nenhum momento a Bíblia diz que os apóstolos menos Judas. Mateus 7 diz que muitas pessoas ao longo do tempo fizeram coisas extraordinárias. Em teu nome, fez mesmo, mas nunca foi convertido. Religiosidade não significa conversão. E muitas vezes, porque as pessoas da nossa casa são religiosas, nós não pregamos o Evangelho para elas, porque achamos que elas são convertidas, e não são. O dia a dia mostra que não são. A falta de amor mostra que não é. Se me amardes, disse Jesus, guardareis os meus mandamentos. Por que não guarda? Por que não tem uma... Porque não ama, porque não há conversão. Experiência religiosa não significa conversão. Saul teve o Espírito de Deus capacitando para muitas coisas, mas nunca se converteu. Quando Paulo escreve aos membros da igreja de Corinto, Paulo, em uma das muitas advertências que ele faz àquelas pessoas, ele diz assim:
Examinem-se para ver se vocês realmente estão na fé. Provem-se a si mesmos. Saul estava no meio dos profetas. É possível ter uma experiência religiosa e isso passar longe de conversão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Essa é uma advertência que nós vemos direta e indiretamente ao longo de toda a Bíblia. E segunda verdade que a gente pode retirar daqui, nós devemos ter cuidado, muito cuidado, para que Deus para que não venha a ser Deus aquele a endurecer o nosso coração. Eu vou pedir que você que tem Bíblia, porque quem tem celular, usando Bíblia no celular, não vai conseguir fazer isso. Mas você que está com Bíblia aí, eu vou te pedir para você comparar o que aconteceu anteriormente com Saul com o que acontece agora. Essa expressão, está Saul entre os profetas, já aconteceu anteriormente, lá no capítulo 9. Então eu vou pedir para você segurar o texto bíblico aberto aqui, no capítulo 19, e voltar o texto bíblico lá no capítulo 9, para você fazer uma comparação. No capítulo 9, no verso 6, é dito que Saul ele vai para Ramá. Ele deixa sua terra e vai até Ramá. Depois, lá no capítulo 19, verso 22, para onde que Saul vai? Para Ramá. A mesma coisa. Volta lá no capítulo 9, no verso 11, é dito que ele vai a um poço e pede orientações para achar Samuel. Você vai lá para o capítulo 19, verso 22, e novamente, olha aí, ele está num poço, chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? A mesma coisa. Voltando lá no capítulo 10, versos 5 e 6, é dito que Saul profetiza com um grupo de profetas. A mesma coisa acontece lá no capítulo 19, verso 23. Igualzinho. No capítulo 10, verso 12, é dito que as pessoas ficam admiradas e dizem: está também Saul entre os profetas? Lá no capítulo 19, verso 24, a mesma coisa, só que, como a gente vai ver, num tom de ironia, de zombaria. Elas perguntam: está Saul entre os profetas? Lá no capítulo 10, o resultado de todo esse processo é que o Espírito de Deus vai se apoderar de Saul, e naquele momento ali ele é investido de autoridade. Deus dá a ele autoridade. Agora, capítulo 19, verso 24, o Espírito de Deus se apodera de Saul, e olha o que acontece. Ele despiu a sua roupa e profetizou diante de Samuel. Eu não sei se você consegue perceber, a sequência ela é repetida em detalhes e de forma igual. Só que da segunda vez, o desfecho não é a autoridade de Saul, mas é um Saul despido, de cara no chão. É um quadro de decadência, é um quadro de declínio, de vergonha, de humilhação. Antes você tem um rei investido de autoridade, usado por Deus. Agora você tem um rei patético, cômico, despido no chão. O que essas duas comparações nos mostram é que de lá para cá, o Saul fez um monte de besteira. Do capítulo 9 ao capítulo 19, entre as duas vezes em que Saul profetiza, o Saul faz um monte de coisa errada e só vai se afastando de Deus. E dessa vez ele termina, alguns comentaristas vão dizer que até mesmo ele estava nu
conquanto outros acham que existia uma roupa ali ainda. Mas ele está de cara no chão, despido. Isso nos lembra que o afastamento de Deus só leva as pessoas a agravar a situação, a piorar a situação. Quando nós nos afastamos de Deus, a gente só declina, a situação só piora. Saul, ele é o protótipo daquelas pessoas que sabem que Deus vai julgar a impiedade, mas elas continuam vivendo de forma ímpia. Sabe que Deus vai vir, mas não muda. Incapazes de viver de acordo com aquilo que elas sabem ser o certo. Sabe que o que é o certo, sabe o que é errado, mas não se dobra, não pede ajuda, não reconhece a limitação. Uma vez alguém disse que foi visitar Israel e olhou ali o campo do trigo, uma coisa linda, um negócio gigante. E ele olhou o trigo e achou aquilo extraordinário, e uma pessoa do lado falou e disse: olha, você não consegue ver, mas está cheio de joio aí. É? E como que vocês sabem diferenciar o trigo do joio? Espera. O quê? Deixa o vento bater. E na hora que o vento batia, o trigo se dobrava e o joio permanecia em pé. O joio não se dobra, não se verga, permanece na sua impotência, na sua arrogância. O Saul não se dobra, ele permanece na sua autossuficiência. Por isso que Jesus disse que bem-aventurados são os humildes de espírito, aqueles que reconhecem, que buscam ajuda, que clamam ao Senhor. Saul simboliza essas pessoas que mesmo diante das advertências, das admoestações, elas não se dobram. E o texto enfatiza ainda mais esse princípio, quando mostra o contínuo juízo de Deus sobre Saul. E esse juízo de Deus se dá através de um espírito atormentador. Gente, olha o que diz o verso 9: um espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. De todos os problemas de Saul, nenhum era pior do que esse aqui. O coração dele vinha sendo endurecido com o tempo, e fica claro em todo o contexto do livro que não foram apenas os pecados de Saul que o impediram de levar uma vida agradável, piedosa diante de Deus. O texto deixa evidente que foi o próprio Deus que, junto com os pecados dele, vai endurecendo o coração de Saul para que ele não tenha uma vida agradável e piedosa a ele. O próprio Deus se tornou adversário de Saul. Por quê? Porque foi dada a Saul oportunidade para que ele se arrependesse, mas ele vai desprezando todas as oportunidades a ele conferidas. Depois disso, o próprio Deus impede que Saul retorne. Um espírito maligno da parte de Deus não permitia que Saul desfrutasse de paz.
Esse é um princípio que você encontra ao longo das Escrituras. Deus oferece perdão, Deus oferece graça, Deus oferece amor, e as pessoas vão desprezando, vão ignorando, vão tratando de qualquer jeito, não vão reconhecendo. Chega uma hora que Deus diz assim: basta. Daqui para frente, você está sozinho. Apocalipse 20, Jesus, através de João, admoestando a igreja de Tiatira, ele diz assim: eu tenho, porém, contra você, que vocês deram ouvido a uma mulher chamada Jezabel. E aí Jesus vira e diz assim sobre Jezabel: eu dei a ela tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quis se arrepender. Por isso, eu vou fazê-la adoecer. Um dos nossos grandes riscos, ao desprezarmos a graça de Deus, é que o próprio Deus venha a endurecer o nosso coração. As advertências das Escrituras, elas aparecem o tempo todo. Por isso que a gente precisa perceber se existe em nós algo de Saul. Você consegue olhar para você mesmo e ver Saul em você? Muitas vezes, Deus, Ele endurece o coração de pessoas, permitindo que sementes de amargura, de incredulidade, de vaidade, de luxúria, de avareza, que essas sementes comecem a crescer e a brotar no coração das pessoas. Ele podia impedir, mas Ele deixa. E ao longo de anos, essas coisas vão crescendo no coração, e o coração fica duro. Assim como é Deus que, como nós cantamos, amolece o nosso coração, Ele também pode endurecer o nosso coração. Se você tem dúvidas, leia a história de Moisés junto com Faraó. Quem que vai endurecendo o coração de Faraó? Por isso esse texto que compara a decadência de Saul é uma advertência, para que você perceba se no avanço ali das suas ambições pecaminosas, se na busca dos seus desejos egoístas, sensuais, muitas vezes Deus não permite, Deus está fazendo resistência, mas você fica ali, tentando. Meu irmão, pare de lutar contra Deus, não endureça o seu coração, apresente-se ao Senhor, para que Deus possa livrá-lo do seu pecado. Isaías 55, um dos textos mais famosos das Escrituras. O profeta disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Por isso, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem mau abandone os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que é rico em misericórdia, e Ele se compadecerá de ti. A vida do Saul é uma advertência, para que a gente ouça aquilo que Deus tem nos dito, e não venhamos a ter o próprio Deus endurecendo os nossos corações.
Vamos ficar em pé, vamos orar, pedir ao Senhor que nos dê graça e nos ajude. Ó Deus, reconhecemos que temos corações duros. Reconhecemos que muitas vezes não ouvimos aquilo que o Senhor tem nos dito. Não damos atenção àquilo que o Senhor tem falado. Por isso, Senhor, nós te rogamos que o Senhor venha a nos dar um novo coração. Que o Senhor venha a modificar o nosso coração mau, ímpio, descrente. Ó Deus, ajuda-nos. Ajuda, Senhor, aquelas pessoas que amamos, mas que percebemos que elas não amam ao Senhor. Às vezes filhos nossos, filhas, cônjuges, pais. Ó Deus, nós precisamos tanto da intervenção do Senhor na vida dos nossos entes queridos. Faz isso, Senhor. Transforma, ó Deus, os nossos corações. Tira de nós o nosso pecado. Afaste de nós as nossas transgressões. E que ao ouvirmos a Tua palavra, ela seja luz para os nossos caminhos. Que a Tua palavra nos ensine, que a Tua palavra nos admoeste, nos repreenda e venha nos abençoar para sermos homens e mulheres como Davi, não como Saul. Que assim seja na minha vida, que assim seja na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui, que assim seja na vida da nossa igreja, em nome de Jesus.